Vamos ouvir uma história. Uma história lenta e demorada, onde duas personagens se deixam encontrar. Estes dois cadernos ajudarão a narrar o episódio. Embora em formato harmónio, a história contada terá muito pouco de harmonia. É invulgar, honesta, verdadeira e com alguma confusão. No fim, poderia acabar bem, não fosse a pergunta que um deles, por descuido, decide fazer. E começa assim. Nesse mesmo dia, os dois discípulos iam a caminho de uma pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que acontecera e discutiam. O tom das suas palavras era esguio e desencontrado. Se por um lado se socorriam de uma Páscoa e Semana Santa que teimavam em não acontecer, por outro falavam estranhamente dos cuidados intensivos e do aumento da taxa de mortalidade. Enquanto a vida e as palavras se desalinhavam da fé e a desilusão do olhar estreitava o caminho, o Senhor pôs-se no meio deles. Desconhecido, desconfigurado, uma vez que os olhos estavam impedidos de o reconhecer, aquele estrangeiro perguntou pelas palavras não descritas na Bíblia, mas inscritas no coração. Entristecidos e parados, optaram por dizer a verdade ao forasteiro ignorante. Dizer aquilo que o Evangelho preferiu esconder. Palavras sóbrias, pouco solenes, sem género literário. Nós esperávamos, repetiram, a desilusão de quem desistiu de esperar. Cleófas. A uma destas duas personagens podemos manter o nome de Cleófas, para o entristecido e cansado. Abriu o Evangelho na passagem conhecida de Lucas e reescreveu tudo, pondo a sua própria história. Escreveu à mão. Sem Emaús nem Jerusalém, nenhum forasteiro aparentava como seu senhor. Na verdade, ali recordou prontamente que o dia 2 de março ficara para sempre assinalado pelo início de tão longa e interminada história. A humanidade estava infectada. E não era pelo pecado. Já não se tratava de sumos sacerdotes nem chefes de todo o povo que tivessem entregue o Senhor. Agora a história era outra. As portas estavam fechadas no primeiro dia da semana. Faltava fôlego, respiro. Faltava espírito. Com tudo isto, lembrou-lhes a Bíblia, já lá vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. E nada. Não há vida. A morte ameaçada diante dos nossos olhos. É verdade, acrescentou Cleófas. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados, porque foram ao sepulcro de madrugada e não encontraram o corpo. Mas a ele não o viram. Foram de madrugada, uma noite fechada, bruta e sem cor. E aquela figura junto aos hospitais que registavam 218 mortes por Covid-19 assemelhava-se a um anjo. Isto era o que alguns diziam. Pura poesia. Assemelhar aquela noite à madrugada do versículo 23. Ele vivia. Mas a ele não o viram.
nem a ele nem a ninguém. Por estarmos desesperadamente de portas fechadas em casa, ainda julguei que estivéssemos no Evangelho de João. Por esta precisa ocasião, Jesus terá dito: ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer. Pareceu-me aquela outra noite, na praça que viria a ser de Pedro, onde na inteira solidão um homem vestido de branco perguntou cheio de esperança: por que tendes medo? E fomos percorrendo páginas. As notícias, os jornais, os títulos, os comentadores e analistas, gente distinta. A começar por Moisés, passando por professores e profetas, o que se escrevia nas Escrituras dizia respeito a todos. Ao chegarmos perto de uma aldeia, o forasteiro, a quem temos de acreditar que seja o Senhor, fez menção de seguir para diante. Os outros, porém, que éramos nós, ele e eu, não insistimos, mas gritámos. Gritámos-lhe, obrigámo-lo a ficar connosco, pois outra noite vai caindo. E regressados a casa, de novo em casa, pôs-se à mesa. Tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, entregou. O pão era mesmo pão, intrigado, amassado e partido sobre uma toalha de linho. E ali, diante destas coisas, rasgou-se o olhar do nosso entendimento. Voltámos para trás, para o lugar de onde viemos, e contámos tudo, como o Senhor se tinha feito caminho e como se dera inesperadamente a conhecer nesta vida, já nesta vida. Mas a Cleófas, aquele a quem não mudámos o nome, ao chegar de Jerusalém, caiu inesperadamente da túnica a pergunta que ainda ficou por responder: e onde está Deus nesta pandemia?